Isaías capítulo 62, do versículo 6 ao versículo 9. Vamos fazer a leitura e a gente vai aprender com ela aqui. Ele diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por alimento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto do teu labor, mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que recolherem beberão nos atos do meu santuário. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu peço que o Senhor nos abençoe agora com o Espírito Santo de Deus, para aprendermos de Ti, Senhor. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Senhor, hoje não sou eu quem vou convencer as pessoas que estão aqui, Deus Pai. Eu peço que eu seja um instrumento nas Tuas mãos para ensinar a Tua palavra, para que ela seja compreendida, mas, Senhor, eu sei que se o Espírito hoje não falar aos nossos corações, tudo o que eu falar aqui será em vão. Por isso eu peço que o Espírito Santo de Deus faça a obra em nossos corações, dando-nos um coração contrito, quebrantado, um coração arrependido, pronto, Senhor, a se humilhar diante de Ti, para receber as bênçãos que o Senhor tem nesse dia para nós. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém, querido. O texto que a gente tem aqui, né, nesse momento diante da gente, é um texto que traz algo aqui extremamente lindo, extraordinário, e tem muito a ver com a oração. Quem ora aqui? Quem ora aqui? Deixa eu ver aqui. Quem ora? Seja honesto. Quem ora aqui? Levanta. Tem muita gente que ora aqui, isso é importante, o crente tem que orar. Se você não tem orado, hoje você vai ver como é importante. Se você não tem orado, hoje eu vou pedir agora, né, como eu pedi na minha oração, que o Espírito Santo de Deus traga humildade ao nosso coração, para a gente se arrepender, para que então a gente passe a orar, porque a oração ela é uma ordem do Senhor para as nossas vidas. É disciplina bíblica, ou seja, né, é algo que nós temos que praticar constantemente, diariamente, aliás, em todo momento da nossa vida. A oração é fundamental. E esse texto aqui tem muito a ver com a oração. E hoje nós vamos falar bastante a respeito disso, a respeito da oração. Por quê? Porque aqui esse texto ele está clamando o povo a viver, a esperar a promessa em oração. É isso que ele está mostrando aqui. Então ele vai mostrar aqui, como eu disse, em figura de linguagem. Ele vai usar aqui, o profeta ele vai usar essa imagem agora do sentinela, do atalaia, do guarda. Esse guarda, esse sentinela, esse atalaia, é aquela pessoa que está aguardando as coisas de Deus em oração, é o vigia que está em cima de um muro, né? Então é isso, olha só, o versículo 6 ele diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, né? Tudo isso aqui é figura de linguagem, né? Lógico que lá em Jerusalém, quando a cidade estava construída, ela tinha os seus muros para guardar a cidade, ela tinha as suas guaritas, tinha ali as suas torres, os guardas eles ficavam lá. Mas não é desses guardas que Isaías está falando aqui. Não é daqueles homens que estavam lá em cima do muro, sentado e vigiando. Ele está usando a imagem dessa pessoa para mostrar para mim e para você que nós temos que ser como eles, como eles. Como é um guarda, como é um sentinela? É uma pessoa que está ali e ela não dorme no trabalho. Né? Eu sei que essa não é a realidade, tem muita gente aí que paga a gente para tomar conta, para pôr uma guarita, né? Lá principalmente no Brasil. Uma coisa que eu vi muito no Brasil depois, né, que eu voltei ao Brasil, é que existem, né, vários bairros, várias cidades, várias ruas, que muitas vezes as pessoas, os habitantes daquela região, eles montaram uma guarita e tem um guarda que fica ali vigiando, né? Porque no Brasil tem muito assalto, muito roubo, muita coisa assim, né? Mas a gente descobre que a maioria dos guaritas, né, eles estão dormindo lá dentro, né? Principalmente porque está tudo de vidro pintado, fechado, né? O cara está ali assistindo futebol e dormindo, não adianta nada, né? Bom, mas normalmente um vigia, ele não deve dormir, né? Ele é uma pessoa que ele não se cala, ele está o tempo todo anunciando o que está acontecendo, ele está trazendo a notícia do que está acontecendo ao redor. É alguém que não descansa.
O guarda, ele está no momento de trabalho, ele não descansa. Eles estão atentos, eles estão olhando, eles estão esperando, eles estão na espreita, esperando. Então, isso começa a mostrar alguma coisa para a gente a respeito de como deve ser a nossa atitude como crente que espera as promessas do Senhor. Então, agora não é hora de dormir, é hora de quê? Né? Falando espiritualmente, falando a respeito das coisas de Deus, é hora de trabalhar, é hora da gente estar atento, é hora da gente olhar, da gente esperar, da gente estar atento para aquilo que Deus está fazendo e para aquilo que Deus vai fazer. A grande lição do nosso texto de hoje é que orar é vigiar as promessas que Deus tem para cumprir. Então, nós vamos ver aqui que é assim, nós temos que vigiar, prestar atenção. Mas eu tenho certeza que se eu hoje perguntasse aqui para os irmãos, mas eu não vou fazer teste, tá? Mas se eu perguntasse para os irmãos assim, quais as promessas que Deus ainda tem para cumprir? A maioria de vocês talvez não soubesse me dar pelo menos 3. E existem centenas. Por que a gente não conhece? Por que a gente está desatento? Por que a gente, como eu disse, está vivendo muitas vezes, como crente, uma vida medíocre? Porque a gente não conhece a palavra de Deus. Nós não conhecemos as promessas de Deus. Nós não sabemos o que esperar. Nós não sabemos as bênçãos que estão a caminho. A gente fica confiando naquelas pessoas que sobem no púlpito e muitas vezes contam mentiras. E diz, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu digo isso, eu digo aquilo, mas muitas vezes todas essas coisas que estão sendo faladas não são a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está na sua Escritura. E aí o povo não conhece, e perde, e não desfruta, e vive muitas vezes como um miserável, tendo dentro dele o Espírito Santo de Deus, porque não está atento ao que Deus tem para fazer. Tem alguém aqui que quer desfrutar de tudo que Deus tem para ele? São poucos, né? Ah, bom, não tem problema, então eu já entendi. Não é muita gente que quer desfrutar de tudo que Deus tem, né? Mas os poucos que querem, né? Fique atento, porque assim você vai desfrutar. É isso que ele está mostrando. Voltando um pouco no contexto da nossa passagem, né? Dentro do conteúdo da promessa de Isaías, aqui Deus estava fazendo uma promessa de restauração ao povo de Israel. Essa restauração do povo de Israel ela se daria em 2 fases. Né? A primeira restauração, que aconteceria após o exílio, uma restauração que aconteceria 70 anos depois da invasão da Babilônia, depois que a cidade fosse destruída, e eles andavam, né, presos e cativos, isso não havia ainda acontecido. Isaías estava anunciando o tempo que isso ia acontecer. Né? Na verdade, aqui ele já está pregando o que aconteceria depois desse tempo. Deus está dizendo que depois desse tempo passaria. Mas aqui, ele não está apenas falando desse tempo que aconteceria logo depois, né, do cativeiro da Babilônia. Ele também está anunciando algo futuro. Né? Eu não sei se você sabe, mas Isaías, dentro desse livro, né, você está achando que já faz tempo que eu estou pregando nesse livro? Né? Tem gente que fala, pastor, já tem 5 anos que a gente está aprendendo Isaías. Isaías pregou esse livro em 54 anos. Ele passou 54 anos profetizando oralmente essas palavras, e aí ao fim desses anos, de 54 anos, ele então sentou, coletou todas essas profecias e escreveu esse livro. Ele passou 54 anos pregando essas palavras àquela nação. Eu já reduzi pelo menos a 10%, querido, do seu tempo, né? Que faz 5 que eu estou pregando essa profecia, né? Mas quando ele chega no capítulo 60, no capítulo 61, no capítulo 62, que nós já aprendemos, nós estamos, né, quase chegando ao fim no capítulo 62, Isaías agora ele enfatiza especialmente a restauração, não da Babilônia, mas a restauração final de Jerusalém. É uma restauração, como eu disse, escatológica. É uma restauração
futura, uma restauração que ainda não aconteceu. É uma restauração abrangente. Essa restauração, pelo que a gente conhece da revelação de Jesus Cristo, ela vai acontecer no tempo em que a igreja foi arrebatada e o anticristo foi manifesto, no período, né, de 7 anos da tribulação. Durante este período, muitas coisas vão acontecer, e uma delas é que essa promessa aqui vai se cumprir. E a nação de Israel, né, com seus representantes, os 144 mil representantes, 12 mil de cada tribo, né, o que representa, né, não sei se vai ser exatamente esse número de cada tribo, mas o que representa a totalidade da nação de Israel, da descendência de Israel, Deus vai alcançar, né, o povo de Israel de uma maneira tão tremenda como nunca houve, que na totalidade da nação, eles vão representar a Deus, pregar o Evangelho e levar muita gente que não creu no Senhor Jesus na primeira vinda dele, a crer, para que quando Jesus chegue na sua segunda vinda, né, o reino esteja estabelecido. E é por isso que então começa o tempo milenar. O tempo milenar é o quê? É a implantação física de uma realidade espiritual que já se iniciou, porque Jesus ele diz, o reino de Deus já está aqui, porque já está espiritualmente, mas ainda não está fisicamente, porque Jesus ainda não sentou no trono, mas quando ele volta e ele toma posse do trono de Davi, na cidade de Jerusalém, e ali ele se senta naquela cadeira física, e ali ele reina fisicamente, presente no seu corpo, junto da sua igreja, o reino de Deus é implantado. Porque o reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus é maior do que a igreja. A igreja é uma parte do reino de Deus, mas o reino de Deus tem os convidados. Quem são os convidados? O próprio povo judeu. O primeiro povo da aliança. Eles não são a igreja. O povo judeu não é a igreja. Há judeus que são da igreja nos dias de hoje. Todo judeu que crê no Senhor Jesus e se converte, ele passa a ser a igreja do Senhor Jesus. Mas houve aqueles judeus que creram, mas eles não conheciam Jesus Cristo. Eles creram e eles estão justificados pela fé. Paulo ele fala sobre isso na carta aos Romanos, mas eles não são da igreja, mas eles fazem parte do reino, como povo escolhido de Deus. E vai haver essa grande restauração linda que ele está prometendo aqui. E a gente vai vendo isso, e principalmente nesses versículos que nós estamos estudando. Do versículo 1 ao 5, então ele mostra, ele enfatiza a respeito dessas promessas, da realização das promessas, e agora do 6 ao 9, ele vai enfatizar essa restauração, não só da nação de Israel, mas de toda a humanidade, né? Da oportunidade que Deus está dando para salvar a humanidade. Então nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar preparados, nós temos que entender quais são os tempos das coisas, para que então a gente possa fazer a obra de uma maneira efetiva. Então é isso aqui que ele está dizendo. E logo aqui no início do versículo 6, ele fala sobre essas muralhas, né, de Jerusalém, que ele vai pôr guarda, vigia, sentinela. Né? Não sei se você sabe, mas naquela época, cidades importantes, todas as cidades importantes, elas tinham muralhas fortes, elas tinham uma fortaleza em volta delas. Né? Uma cidade rica, uma cidade importante, não podia ficar aberta. As cidades eram construídas e para que se tornasse um centro produtivo, um centro de comércio, um centro, né, de concentração de riqueza, era necessário que ela tivesse muralhas, porque ninguém ia investir numa cidade, né, que não tivesse proteção. Então, a maioria das cidades importantes, elas tinham suas muralhas, e cada muralha tinha as suas torres, as suas guaritas, e cada guarita tinha os seus guardas, porque a cidade precisava ser guardada, porque a muralha, ela protege, mas ela não evita. É necessário, então, que, mesmo que você tenha uma proteção em volta, que haja vigilância para que, se um número de pessoas grandes viesse contra aquela cidade, o exército pudesse responder, né, ativamente no momento certo para guardar as muralhas daquela cidade, porque senão ela também seria destruída, as muralhas seriam destruídas, derrubadas, e aí não adiantava nada ter construído muralhas. E é isso que ele está dizendo. Então ele está mostrando isso aqui, que nós como crentes, quando vigiamos, nós garantimos a segurança do plano de Deus. Nós garantimos a segurança da nossa família, nós garantimos a segurança da igreja.
É isso que ele está mostrando. Então, vê como você é importante, querido. Como cada um dos crentes, ele é importante ao plano de Deus. Você, quando vigia, você se torna um guarda, um segurança, uma sentinela que está protegendo o povo de Deus. Quantas igrejas já não foram destruídas, querido? Olha para a história bíblica. Se a gente vai para o livro de Apocalipse, hoje existe passeios que você pode fazer pelas 7 igrejas da Turquia. Né? Você vai lá conhecer. E se você faz esse passeio, você vai ficar bastante surpreso. Alguém já fez esse passeio de visitar as 7 igrejas lá, né, da Turquia, de Apocalipse? As 7 igrejas. Alguém? Nunca ninguém fez esse passeio. Eu um dia queria fazer, visitar as 7 igrejas, mas eu conheço pessoas que já foram. E quando eles voltam desapontados. Por quê? Porque só existe pedra em ruína, só existe resto. Por quê? Porque já não existe mais nenhuma dessas igrejas. Nenhuma dessas igrejas continua até os dias de hoje. E normalmente as igrejas são assim, algumas duram 100, 120, né? Algumas com muita sorte, talvez 200, 250 anos. Mas a maioria das igrejas, antes de completar 100 anos, elas deixam de existir. Eu não sei quanto tempo a Civil vai existir aqui nessa cidade, mas um dia é bem provável que ela acabe. Por quê? Quando a igreja acaba? Quando já não tem mais atalaia nas costas, quando as pessoas já não protegem a igreja, a doutrina, quando não protegem a palavra de Deus, e aí permitem que pessoas assumam o lugar, comecem a pregar coisas de homens, e a igreja desaparece. Acaba. Inclusive a que estavam na Bíblia. Inclusive, igrejas como a de Filadélfia, onde Deus só fala coisa boa a respeito dela. Era uma boa igreja, e acabou. Porque boas igrejas acabam também. Quando o povo deixa de esperar as promessas de Deus. Nós precisamos ser vigias. Então ele está mostrando isso aqui. Esses vigias, querido, ele está usando essa figura de linguagem, porque tudo isso aqui é só uma introdução, hein, querido? Eu ainda não entrei na minha mensagem. Tudo isso aqui é uma introdução, mas está um nheque aqui hoje, querido. Tá? Tudo isso aqui agora, ele vai mostrar para a gente, dentro da figura de linguagem, que existem algumas funções do vigia. Talvez você pense que a função do vigia era apenas guardar a torre, mas não é. Existem aqui nessa passagem pelo menos 3 sentidos a respeito dessa função especial desse atalai, desse vigia, deste guarda que estava na torre. Né? A primeira, que muitas vezes a gente não sabe, a primeira não era de guardar contra o inimigo. A primeira função do vigia, querido, era principalmente à noite, saber quando estava próximo da chegada do dia. Como assim, pastor? Como? Querido, pare para pensar comigo. Naquele tempo não tinha relógio, não tinha televisão, não tinha telefone. Não tinha como você marcar a hora do dia. Então era importante que houvessem pessoas que estivessem observando o sol, o movimento do sol, das estrelas, para que pudesse marcar as horas do dia. Né? Eles já tinham uma noção das horas do dia, né, do tempo. Hoje nós marcamos o dia como um dia de 24 horas. Não sei se você sabe, mas não são exatamente 24 horas, né? É um pouco mais. A contagem, é por isso que de vez em quando a gente tem um ano que tem um dia a menos, para poder ajeitar o calendário, deixar a coisa mais ou menos, né, porque não é perfeito, né, aquela hora de 60 minutos, a gente tem um aproximado, mas naquele tempo não tinha nada disso, querido, não tinha nada disso. Então tudo isso era feito pela observação da posição dos astros, da posição do sol, da posição das estrelas. Então o vigia, ele tinha essa função. E uma das coisas que ele fazia da torre era anunciar as horas. Então ele, observando as estrelas, principalmente à noite, ele comunicava: agora são meia-noite, agora são 2 horas da manhã, agora são 4 horas da manhã. Ele da torre, ele anunciava isso. Isso era importante para que as pessoas soubessem, para que se preparassem, para que abrisse o mercado, para que as pessoas que suprissem o mercado suprissem antes da abertura do mercado. A gente não pensa nisso, mas naquele tempo economia também era algo importante da sociedade. Toda a sociedade necessita de economia. Por isso que o irmão Daniel, ele ficou com essa função aqui na hora do nosso dízimo e oferta, de ensinar mordomia cristã para a nossa igreja, para a gente aprender. Tem gente que acha que isso não vale para nada, o problema é seu, você está deixando de aproveitar de uma das bênçãos das promessas de Deus, porque Deus tem promessa financeira para as nossas vidas também, e ele diz para a gente ser sábio, bons mordomos, porque ele diz que para quem ele dá,
um pouco, e quem recebe pouco e cuida bem, ele põe no muito. Então, em tudo, querido, no ministério, na sua vida pessoal, nos seus bens materiais, se você acha que está ganhando pouco, mas você não administra bem o pouco, você nunca vai ser rico, você vai continuar pobre, porque quem administra bem o pouco, Deus leva a receber mais. Você lembra que hoje ele leu um texto aqui, que havia o perdão divino da dívida de Deus para que não houvesse o que entre a nação? Pobres. Para que não houvesse pobreza. Sabe por que há pobreza? Porque Deus não está no nosso meio muitas vezes, ou porque você não está andando com Deus. Porque Deus não quer pobre. Deus quer te abençoar. Agora, Deus não se afasta dos pobres. Ele busca os pobres. Ele salva os pobres. Mas Ele quer tirar o pobre da pobreza. Mas tem que ser com sabedoria. Tem que ser de acordo com a palavra, tem que ser com mordomia, com cuidado, com inteligência. Não vai cair dinheiro do céu para você, não. Se você queria ver dinheiro cair do céu, você só ia comer maná o resto da vida. Ou codorna de vez em quando. Foi a única vez que Deus fez chover do céu alguma coisa de graça. No deserto não tinha nada, então ele falou assim, não vou deixar faltar. Mas não tinha um cardápio variado. Era todo dia maná. E de vez em quando umas codorninhas. Por quê? Porque na hora que eles chegaram na terra prometida, eles tinham que fazer o quê? Trabalhar. E ele falou, e se você trabalhar, você vai comer léu, leite, você vai prosperar. Tem que ser mordomo do que Deus dá. Tem que ser ativo, tem que ser trabalhador. Então ele vai mostrando. Então ele está mostrando isso aqui. A gente, né, então o vigia ele estava cuidando da cidade, anunciando. Né? Aqui também existe uma ideia, né, daquele que anuncia a chegada do socorro. Né? Nesse caso aqui, mais específico da promessa nesse tempo, como Jerusalém seria levada cativa, ela seria destruída e, né, ficaria destroços. E a gente depois conhece a história mais tarde, que os muros são reconstruídos, né, as brechas são fechadas, de novo os guardas voltam para os muros. E enquanto não havia muro construído, os guardas ficavam nas brechas, né, o que também fala de oração. Tudo isso fala de oração, é figura também a respeito da oração, né, da nossa intercessão, da nossa necessidade de clamar a Deus, de guardar a vida da cidade, de guardar a vida da nossa família, de guardar a vida da nossa igreja. Tudo isso vai mostrando isso para a gente. Ele então mostra que se Deus prometeu que vai vir o socorro, então nós temos que estar preparados para ver de longe ainda quando o socorro está chegando. Por que que ele faz isso? Por que que ele está mostrando isso aqui através do vigia? Porque talvez o socorrista, não é o caso de Deus, mas talvez o socorrista não saiba exatamente qual é a cidade que ele vai conhecer. E se ele vem vindo e ele desvia o caminho e passa direto? Aí você fala, não, era aqui. Né? Eu não sei, que nem se alguém aqui já passou essa experiência, né, do carro quebrar no meio da estrada, você chamar uma pessoa para te ajudar, e aí ele passa direto. Aí você fala, não, mas era eu. Você não estava prestando atenção, porque quando a gente está prestando atenção, você fica lá esperando. Quando você vê o guincho lá, você faz, é aqui, ó, sou eu que estou precisando de socorro. E aí, se for o seu guincho, ele vai parar e falar, ok. Se não for, não é você que eu estou indo socorrer, não. Né? Mas você está atento. E é isso que ele está mostrando. Nós, como crentes, temos que estar atentos ao socorro de Deus, porque senão a gente pode perder o socorro. Essa é uma função dos atalais, essa é a segunda função. E a terceira função, né, era vigiar, né, e aqui ele, de novo, está usando no sentido figurado aqui, era vigiar no sentido de orar, de clamar, de anunciar. O vigia, então, ele era como se fosse um repórter, né, o repórter da Globo. Ele ficava lá em cima e ele trazia as notícias do que estava acontecendo lá do lado de fora.
Então ele passava relatórios. Por isso que normalmente a torre tinha mais de um vigia, porque muitas vezes cada um tinha a sua função ali dentro. Um era aquele que conhecia os astros, as estrelas, controlava o tempo. O outro, ele era aquela pessoa atenta de perceber os sinais, a fumaça, o barulho, o tremer da terra, para anunciar se tem gente chegando, se é exército, se é socorro, o que é. E havia um outro, né, que ele também, ele ficava passando o relatório o tempo todo ali para aquela cidade. Está acontecendo isso, está acontecendo isso, né, aqui na minha área está acontecendo isso, porque eu vejo esse movimento, tem alguém aqui do lado de fora, está fazendo assim, tem gente... Porque também tinha gente que vivia do lado de fora dos muros, também havia vida do lado de fora dos muros, da área não protegida. Então era importante que esse vigia também estivesse anunciando. Por que eu estou falando destas coisas? Por quê? Por que eu estou falando? Porque tudo isso Isaías está usando no sentido figurado, para mostrar para a gente que nós devemos conhecer bem as promessas de Deus para que a gente possa anunciá-las também às outras pessoas. Hoje em dia as pessoas descobri isso com os jovens semana retrasada. Nós estávamos aqui conversando, eu pregando, eu percebi que a maioria dos jovens ficou surpreso, né, quando eu falei com eles que muitas vezes eles não são eficientes em pregar o Evangelho. Por quê? Porque eles não estão oferecendo o Evangelho, eles estão oferecendo a mentira. Muitas vezes a gente vai oferecer o Evangelho, sabe como? Assim, a gente acha que só gente em necessidade que está passando problema é que precisa de Jesus. Aí quando a pessoa está triste, está depressiva, está doente, está com alguma coisa, a gente fala assim, você está precisando de Jesus na sua vida. Aí você vai lá e fala assim, olha, Jesus pode te curar, Jesus pode acabar com a depressão. E é verdade, Jesus pode fazer essas coisas. Mas isso não é evangelismo. E aí uma moça estava contando de que um dia ela foi falar para uma pessoa, acho que era um indiano, não me lembro o que ela falou, uma outra raça, que tem outros tipos de religião, ele falou assim, né, ela estava tentando evangelizar ele, falando assim, né, qual é o seu problema? Aí ele falou, não tenho problema. Não, mas você não tem... Não passo por depressão. Não, mas você não está... Não tenho doença. Aí ela falou assim, e agora? Como é que eu ofereço Jesus? Ele não precisa de nada. Porque a gente só oferece Jesus para quem está precisando de alguma coisa, né? Porque a gente acha que Jesus é moeda de troca. Olha, se você der a sua doença, ele entra na sua vida. Se você der a sua pobreza, ele entra na sua vida. Não é assim que se prega o Evangelho. Porque o rico e o que não precisa de nada também precisa de Jesus. Porque o nosso problema não é enfermidade, não é falta de dinheiro, não é o carro quebrado, não é o filho drogado. O nosso problema não é esse. O nosso problema é o pecado que vive no meu coração, que habita dentro de mim. E esse todo mundo tem. Então... eu não vou só pregar nas ruas e para os pobres, eu tenho que ir nos palácios, eu tenho que pregar para os reis. Eu prego para o flanelinha que está enxugando o vidro de uma Mercedes no ponto de ônibus e prego para o motorista da Mercedes no farol. Porque todos precisam de Jesus Cristo. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então a gente tem oferecido um evangelho mentiroso, um evangelho fraco, um evangelho de troca. É por isso que a gente não tem visto no meio dos crentes de verdade. A gente está enchendo a igreja de gente necessitada que está fazendo uma troca com Jesus, mas não está morrendo para Cristo. Aí ele não tem perseverança, não tem fibra, ele não dura. Por quê? Por que a gente faz? Porque nós não conhecemos as promessas do Senhor. Não estamos vivendo como ataleias, como vigias, preparados, espreitando, olhando. Jesus, ele disse isso. Se você quiser ver se Jesus falou sobre isso, ele falou isso para a igreja, Mateus capítulo 24, vai lá comigo. Mateus 24, versículo 42. Olha só o que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos. Mateus 24, 42, ele diz, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Alguém aqui quer que Jesus venha? Tem gente que não, eu sei, né? O Samuel disse que não. Outro dia eu estava conversando com ele, você quer? Ele falou, não, eu ainda quero casar com a Adriana, eu quero ter filho. Não, que eu estava assim, ô Senhor, vem amanhã, Senhor. Eu estava meio que orando ali sozinho, assim, ele estava perto de mim, e ele me escutando, e ele falou assim, não pai, amanhã não.
Aí eu falei, por que não? Jesus volta, é uma beleza. Nós vamos para o céu. Mas eu ainda não casei. Não é só o Samuel que pensa assim, não. Tem um monte de casalzinho aí, de jovenzinho, que não está querendo que Jesus volte ainda muito rápido, não. Só os que já são casados há muito tempo que estão querendo que Jesus volte daqui próximo segundo, né? Antes de casar, não quer que ele volte. Depois que casa, vem, Senhor Jesus. Não é verdade? Mas olha só, qual é a ordem que ele dá aos seus discípulos? Qual é a ordem? Vigiai. E você está aprendendo comigo que Isaías está mostrando que a ideia da vigília, da vigia, é oração. Quando Jesus estava dizendo vigiai, ele não estava falando para a gente ficar assim. Ele estava falando para a gente orar, para a gente ter expectativa, para a gente aguardar, ficar atento, pedindo, clamando. É isso que ele está mostrando. Você está no 24? Vai no 25 aí, Mateus 25. 25, 13. Mateus 25, 13, olha só. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Olha só, sabe por que você tem que orar? Porque você não sabe quando vai acontecer, como vai acontecer. A oração muda a nossa vida, a oração nos conecta com Deus, a oração traz santidade sobre a nossa vida, a oração faz com que a gente ande com as lâmpadas cheias, a oração enche você do Espírito Santo de Deus, a oração te mantém fiel à palavra, a oração te leva a ter um coração obediente, pronto para que quando Ele venha, você seja recebido. Vigie. É assim, é isso que ele está mostrando. Como é que eu vigio? Paulo falou. 1 Tessalonicenses 5,7 ele diz, orai sem cessar. É assim. A gente pode orar a qualquer momento. Você pode estar comendo e conversando com alguém e de repente na sua mente você vai fazer uma oração. Senhor, obrigado pelo alimento que está na minha frente, pela companhia da pessoa que hoje está do meu lado. Você pode estar lá, né, lavando o banheiro e orando. Senhor, cuida da minha família, abençoa o meu cônjuge. Senhor, abre meu coração para que eu seja sensível a Ti. Senhor, que o Teu reino venha. Orar sem cessar é isso, querido, não é vir para a igreja, botar o joelho no chão e passar 24 horas aqui orando. É desenvolver uma vida onde você tem conexão com Deus. Então vamos entrar na minha mensagem agora. Então vamos lá no versículo 6. Primeiro ponto. Então a primeira coisa que nós vamos aprender, né, aqui, versículos 6 e 7, é que nós devemos orar persistentemente para que Deus cumpra as suas promessas. Então Deus mostra isso aqui, que a nossa oração tem que ser persistente. Olha só, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais calarão. Vós, os que fareis, lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então, como a gente viu, orar é vigiar. Então, Isaías está usando essa figura sobre os muros de Jerusalém. Né? Isso que nós vemos aqui, a cidade tinha muros, tinha guaritas, nós aprendemos todas essas coisas. Né? Quais eram os perigos que aconteciam naquela época? O que podia acontecer? Por que era necessário que houvesse sentinela? Porque havia o perigo iminente, aquelas pessoas que se aproximavam, havia o perigo de longe, ao longe, que muitas vezes podia ser detectado pelo tremor da terra, pela poeira no alto, né? Eles estavam esperando pela chegada da manhã, à noite era sempre mais perigoso, mas muitos exércitos usavam a estratégia de atacar à noite para pegar a cidade que estava desprevenida, enquanto os soldados estavam dormindo.
E estavam também atentos à chegada de visitantes, porque muitas vezes os espiões, os inimigos, eles podiam não entrar em número, mas em condições pequenas. Então era importante que o atalaia observasse a chegada dos visitantes para ver se ele detectava alguma coisa que fosse suspeita e trouxesse algum perigo à cidade. Então, o que ele está mostrando é isso. Nós, como crentes, nós devemos orar constantemente, nós fazemos essa oração constante para detectar os perigos, as armadilhas que podem acontecer. Entenda uma coisa, querido, você não está livre das armadilhas de Satanás. Deus está te guardando, mas Satanás prepara armadilhas. E se ele põe armadilhas, há a possibilidade de você cair. Você deve esperar, você deve saber. Existem pessoas más neste mundo, querido. Não pense que todo mundo é bonzinho. Tem gente ruim, tem gente que quer o teu mal, tem gente que quer te explorar. Você precisa estar atento. E a oração vai te conectar para que você veja no Espírito, fuja do perigo. Então, oração é permanecer vigilante. É uma oração de vigilância espiritual, de vigilância física. É fazer você estar pronto para o agir de Deus, para clamar a Deus dentro daquilo que você precisa. Eu não sei se você sabia, deve saber, porque eu sempre falo disso, as nossas orações, a gente pode orar de uma maneira generalizada, mas nossas orações devem ser específicas. Nós devemos falar o que nós precisamos a Deus, especificamente. Se você está buscando um trabalho, diz para Ele, Senhor, eu preciso de um trabalho. Agora, se você quiser fazer uma oração melhor, você pode dizer, Senhor, eu quero um trabalho, e o trabalho que seja assim, e um trabalho que seja suficiente para que eu cuide da minha família. Você pode até dizer o quanto você quer ganhar no trabalho. Eu não sei se Ele vai te dar exatamente assim, mas você pode orar especificamente a respeito disso, porque Deus pode abrir as portas. Ore especificamente. Tem um pecado que te incomoda, fala, ai, Senhor, me ajude, o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, sabe que eu não estou andando nos seus caminhos. Não, ore, Senhor, eu estou no vício, eu estou na pornografia, eu fico na internet, eu fico na pornografia, eu preciso da sua ajuda para me livrar da pornografia, para me livrar do vício, para me livrar das drogas, eu preciso dar nome ao pecado, porque nome traz consciência. Consciência reage à fé. A fé não é algo subjetivo. A fé é a convicção, é a certeza de fatos, ou seja, é algo concreto que nós não vimos ainda, mas nós sabemos que pode acontecer, porque quem promete é Deus, e quando Deus promete, Ele cumpre. Então eu preciso ser específico. Eu preciso ser específico, ele está mostrando isso. O que normalmente a oração diz? Eu não estou dizendo como é que você tem que orar, querido. Não adianta você copiar isso, né? É assim que você ora. Não é isso que eu estou dizendo, querido. Não é isso. Jesus já disse como é que nós devemos orar. Está lá em Mateus capítulo 6. Nós devemos pedir ao Pai, nós devemos honrar Ele, devemos pedir em nome de Jesus Cristo. Está ali. É isso que Ele ensina a gente a respeito da oração. Nós devemos agradecer, nós devemos orar, pedir, adorar. É o que nós devemos fazer. Mas quando eu oro, o que isso está dizendo? O que isso está dizendo? Eu escrevi aqui uma coisa aqui, né? Eu até coloquei assim, né? Senhor, eu sei que Tu prometestes. Quando eu oro, é porque eu conheço as promessas de Deus. Eu sei que Tu prometestes. Eu estou aqui esperando. Entenda uma coisa, usei a palavra esperando. Porque hoje em dia também existe uma moda aí no meio da igreja que o crente tem que reivindicar as coisas de Deus. E isso é falso evangelho. Isso é evangelho da prosperidade, querido. Isso não está na Bíblia. Crente não tem direito de reivindicar nada. Nós não temos direito a nada. Tudo é graça. Tudo é misericórdia. Eu não tenho direito de reivindicar nada. Se eu fosse reivindicar o que eu mereço, eu já ensinei para os irmãos. Eu tinha que ir para o inferno, porque o que eu mereço é a morte eterna, porque eu sou pecador. O pecador merece a morte eterna. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, não dá o que a gente merece. Ele dá o que a gente não merece, graça. Então, tudo que Deus me dá é favor imerecido, é graça.
É isso, então, não é reivindicação, mas é esperança. O crente não chama reivindicar, o crente chama a ser esperançoso, a esperar no Senhor. Então você diz com a sua oração: Senhor, eu sei que tu prometestes, e eu estou aqui esperando, eu estou aqui olhando, eu estou aqui vigiando, eu estou aqui clamando, aguardando as tuas promessas. Isso que a oração diz. Quando você ora, isso você está dizendo para Deus: eu sei o que o Senhor faz, eu sei o que o Senhor fará, eu sei o que o Senhor fez, e eu estou esperando. É a minha vez. Eu confio em Ti. Estou aguardando. Vivo na esperança. Se você quiser, você pode ir, eu não vou ler o texto, mas você pode conferir comigo lá em Lucas capítulo 2. Existe uma mulher tremenda. Lucas capítulo 2, versículo 36 ao 38, nós temos o exemplo de uma mulher chamada Ana. Ela era uma profetisa daquela época, uma profetisa do tempo do Velho Testamento. Lembra que eu já expliquei para os irmãos que a igreja, o Novo Testamento, só começa a partir de Pentecostes, no derramar do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Todos os evangelhos tratam do Velho Testamento, não do Novo Testamento. A gente escreve ele no Novo Testamento, mas eles pertencem ao tempo do Velho Testamento. Então havia uma mulher profetisa chamada Ana, e essa mulher, né, nessa época, ela já era bem idosa. Ela havia se casado, a gente aprende isso, né? Seu casamento durou apenas 7 anos, né? O marido dela morreu, ela ficou viúva quase toda a vida dela, e ela viveu, né, 84 anos. Né? E nessa época, que ela estava mais ou menos perto de 84 anos, né, durante todo esse período da sua vida, depois da morte do seu marido, que viveu pouco tempo, ela se dedicou a jejuar, a orar como profetisa. Mas que tipo de profetisa era ela? Era aquela profetisa que não ficava dizendo para os outros: eis que eu te digo. Era a profetisa que pregava as promessas de Deus, que falava da palavra de Deus, que anunciava a chegada do Messias. E ela, como uma atalaia, tá, aqui nós temos um exemplo do que é ser um vigia, do que é ser um crente vigilante, um crente que ora. Esta mulher estava aguardando o dia da chegada da promessa de Deus. Qual era a promessa para os judeus naquele tempo? Que o Messias viria. E ela estava atenta, ela estava esperando, ela estava olhando, ela estava clamando, ela estava lá de cima da torre, olhando para a distância, para perceber quando chegava esse tempo. E ela percebeu. Uma mulher idosa, décadas esperando, décadas orando, décadas jejuando, aguardando a promessa do Messias. E quando o menino Jesus ele chega lá no templo, ela o reconhece. Quando Jesus ele entra no templo, ela bate o olho, ela não teve dúvida. Por quê? Por que ela não teve dúvida? Foi revelação? Não, não foi. Foi vigilância, porque ela já aguardava há décadas esta promessa. Quando se apareceu ao longe, ante dela, ela pôde reconhecer, e ela desfrutou deste momento. É isso que ele está falando, é isso que Isaías está falando, que era assim que o povo de Israel deveria estar. E na verdade não tinha muita gente. Ana é uma das poucas pessoas que de fato reconheceu a chegada do Messias. Poucos judeus se converteram, na verdade, diante do tamanho da população judaica daquela época. Porque não tinha muita gente esperando, não tinha muita gente vigiando. Tinha muita gente praticando religião, tinha muita gente praticando, né, tradições, tinha muita gente praticando, né, atos, mas não tinha muita gente aguardando com conhecimento as promessas de Deus. Mas essa mulher, ela aguardou, e a promessa chegou, e ela experimentou, querido. É assim, é isso, querido. A igreja precisa viver dessa maneira. A gente tem que esperar a volta de Cristo, nós temos que estar, essa é a nossa postura, nós sabemos que Jesus prometeu lhe levar a igreja, de voltar, nós devemos estar sempre atentos para perceber o tempo. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós vamos perceber quando estiver próximo, se nós estivermos vigilantes. Nós vamos estar preparados. Segunda coisa que a gente aprende aqui nessa promessa é que a nossa oração ela deve ter um caráter de um vigia. Então ele fala muito disso, deve ter o caráter. Qual que é o caráter de um vigia? Primeiro, é orar de maneira vigilante, atento, prestando atenção, já falei muito a respeito disso, observando a fidelidade de Deus, observando o agir de Deus. Segundo, a nossa oração deve ser incessante.
Veja que no versículo 6 ele diz, não se calarão. Quando que a gente para de orar? Nunca. Nunca. O crente nunca para de orar. Enquanto você não recebeu resposta de oração, enquanto você não viu a promessa realizada, você não para de orar. E quando aquilo se cumpre, você ora agradecendo e parte para a próxima. O crente não para. É assim. Quando que a gente deve orar? Sempre. Quando eu estou dirigindo, quando eu estou no trabalho, quando eu estou no caminho, quando eu estou servindo, quando eu estou ouvindo. Você pode estar orando agora enquanto eu estou pregando. Em todo o tempo. Terceiro, o que mostra o vigia? Que a gente deve orar falando, anunciando. Você pode fazer aquela oração interna também, querido, não tem problema você fazer aquela oração interna, mas não pode ser sempre interna. A oração ela precisa ser externalizada. O vigia, ele anunciava em voz alta para os outros ouvirem. Você é chamado também para ser intercessor, para proclamar, para clamar. Clamar não é... Não, clamar é rasgar o pulmão. Quando você está em perigo, você não pede socorro, né? Você está lá na água afogando e você fica assim. Você abre os braços, você faz gesto, você grita, socorro, estou morrendo. Tem que ter esse tipo de oração. É assim. Tem que ter. Ele anuncia. Jesus, ele disse, Paulo, ele diz, seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Tem gente que tem vergonha, às vezes, de ficar pedindo, Deus, pastor, eu não quero ficar incomodando a Deus. Deus está mandando você incomodar Ele. Ele está mandando você incomodar Ele. Ele quer saber o que você precisa. Você acha que Ele não sabe o que você precisa? Ele sabe. Mas Ele quer ouvir você. Ele quer humildade. Orar é se humilhar diante de Deus. É dizer, eu reconheço o teu poder. Abra a tua boca. Como eu disse, há momentos para a oração silenciosa, mas a oração deve ser falada. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que ela deve ser concentrada. Nós devemos fazer concentradamente. Olha só, ele diz ainda lá no versículo 6, vós os que fareis lembrado o Senhor. Ele está dizendo da concentração aqui. Deus está dizendo, olha, lembre-me daquilo que eu prometi. Deixa eu perguntar para você, você acha que Deus tem problema de memória? Não. Eu tenho certeza que Deus nunca se esqueceu de nenhuma das suas promessas. Mas Ele está usando aqui uma figura para a gente entender qual deve ser a nossa posição. Não é que Ele se esquece das promessas, mas Ele quer que a gente trate Ele como se Ele se esquecesse das promessas. Por que Ele está dizendo isso? Porque Ele quer que você o incomode, que você o procure, o busque, ore, o lembre, para que eu seja lembrado da promessa que eu fiz para você. Porque, na verdade, não é Ele que esquece. Sabe quem esquece? É você. Então, quando você tem que lembrar alguém, aí você não esquece. A pior coisa do mundo é quando a Priscila pega e fala assim, me ajuda a lembrar disso. Eu não durmo. É a única coisa que me tira o sono. Não tem mais nada que tira o sono da minha vida. Porque eu falo assim, eu não lembro nem do que eu tenho que fazer, agora eu vou ter que lembrar ela. Isso me tira o sono. Que aí eu fico assim, ai meu Deus, e se eu não lembrar... Ela me mata. Aí eu não durmo, eu não fico em paz. E aí eu não esqueço. Essa é a ideia. Ele está dizendo, me lembra do que eu prometi. Me lembra daquilo que eu prometi. Né? Então ele está mostrando isso, a nossa participação. Olha como isso é lindo, querido. O que ele está dizendo aqui para a gente é que a gente participa da realização das suas promessas. Você sabia que você faz parte desse plano e você participa da realização das promessas? Você deve lembrar.
Quinta coisa que ele ensina aqui para a gente, que nós devemos orar disciplinadamente. Ele diz, não descansem. Você não precisa descansar, querido, porque o Senhor é o seu descanso. Né? Eu fico vendo aí de vez em quando, tem umas coisas que eu ainda não consigo entender, inclusive com gente boa, com pastores que eu tenho muito respeito por eles e tal, mas eu não entendo muito como é que uma pessoa que se entrega para o ministério, chega uma época e tira férias. Estou no ano sabático do meu ministério. Isso para mim não é bíblico. Eu não vejo isso na Bíblia. Não existe ano sabático de ministério. Pelo contrário, quando eu olho para a palavra de Deus, é exatamente o contrário. A Bíblia diz assim, aquele que pôs a mão no arado, não olhe para trás. Não sei se eu sou radical demais, mas eu já conversei com outros pastores também, que também eles olham e falam, não, a gente precisa de descanso, a gente precisa de... Lógico, todo mundo precisa, né? Nós não somos de ferro. Mas vida ministerial não tem férias, querido. Eu nunca vi um apóstolo falar assim, né? O apóstolo Paulo, depois da missão, ele fala assim, agora eu vou lá para o spa, lá nas águas térmicas da Turquia, ninguém me liga, ninguém me procura, eu não vou pregar o evangelho, não me convida, porque eu estou no meu ano sabático. De vez em quando Deus dava uns anos sabáticos para ele dentro da prisão. Mas ele não parava o ministério, porque ele escrevia a carta, ele conversava com seus discípulos, discipulava, pregava para os carcereiros, para os presos, para os reis, e aí arrumava mais problema. Mas hoje em dia tem umas modas aí que entrou no meio da igreja, né, moderna, e aí os pastores estão tudo aí, né? Pelo menos tem alguns que ainda pelo menos tem a decência de falar assim, não, durante o meu ano sabático não precisa me pagar, mas a maioria ainda quer receber salário para ficar de férias. Alguém aqui tira um ano de férias e o patrão paga? Alguém aqui tira ano sabático, né, de ser faxineira, de ser professora, de ser policial? Eu estou no ano sabático. Não, tem umas modas que surgem na igreja, querido, e os crentes acham a coisa mais linda do mundo, porque não conhecem as promessas de Deus e a palavra de Deus. É disciplina. Não descansem. Não é que eu tenho que trabalhar até morrer, não é isso. Por isso que o Senhor disse, eu sou o seu descanso. Eu tenho o dia de domingo, eu tenho o dia do sabá, do descanso. Eu vou tirar uns dias de férias, eu vou passear com a minha família, eu vou desfrutar, né, de alguns momentos de relaxar e descansar. Mas eu não tiro férias de realizar um ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Então, nas suas férias, você fala assim, estou de férias, não prego o evangelho, porque você também tem ministério, querido, sabia? Que não é só o pastor que tem ministério, todo mundo tem ministério. Deus deu um serviço, ministério é serviço, Deus deu serviço para a igreja. Ele disse que nós devemos por todas as terras, povos e línguas, e pregar o evangelho de Jesus Cristo, batizando eles em nome do Senhor Jesus, discipulando eles, para que eles possam obedecer a todas as coisas. Então não dá para tirar férias, não dá para parar. Outra imagem aqui que os atalaias mostram para a gente é que a nossa oração é urgente. Olha só, Isaías diz, nem deis descansos a ele, está falando de Deus, não deixa Deus descansar. Aí tem crente que quer ser humilde demais, vai, não vou ficar importunando a Deus. Deus está dizendo pela boca do profeta, para que você não dê descanso a ele. Porque não chegou a hora do descanso, querido. O dia que nós entrarmos na eternidade, aí nós descansaremos eternamente na presença do Senhor. Oh, que beleza, já pensou? Nós vamos trabalhar e não vamos nos cansar, vai ser como era para ser antes da queda do pecado, era assim. Mas ele está dizendo, não deis descanso a ele. Isso é forte, essa linguagem, ou seja, ele está dizendo em outras palavras, persistir, insistam. Jesus ele falou de uma parábola e ele falou disso. Olha lá, se você tem que ser igual aquele vizinho que incomoda, que vai lá no meio da noite e bate lá, olha, acabou minha açúcar, estou precisando de um copo de açúcar. Aí o cara não responde, porque ele já estava deitado debaixo da coberta, já quentinho, né? Imagina, lá em Israel não tinha aquecimento, então até você deitar embaixo daquelas pedras, você ficar quente,
né? Aí o cara bate lá na porta, você fala assim, mas 2 horas da manhã, o que esse cara está querendo? Aí o vizinho está lá batendo, estou precisando de um copo de açúcar, porque chegou lá, eu tenho que fazer um bolo lá, que o pessoal chegou com fome. Aí o cara, mas cara, que eu tenho problema com o outro? Né? O problema é dele. Aí o cara continua batendo, chega uma hora que você fala assim, ou eu atendo a porta ou eu não vou dormir. Aí sai lá debaixo das cobertas, vai lá e dá a colher de açúcar, fala, vai embora daqui. E essa parábola, tá, né? Não é desse jeito que eu contei, estou contando da maneira moderna, né? Mas ele está dizendo assim, Deus quer ser incomodado, Ele quer a nossa persistência, a nossa vigilância. Olha o versículo 8 e o versículo 9. Ele diz aqui, jurou o Senhor pela sua mão direita, pelo seu braço poderoso, nunca mais darei o teu cereal por alimento aos teus inimigos, nem aos estrangeiros beberão o teu vinho, fruto do teu labor, mas os que ajuntarem comerão e louvarão ao Senhor, e os que recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Olha só, quando Deus ele cumpre as suas promessas, porque chega um momento em que ele cumpre, ele diz, não desista, ore, clame até que ela chegue, mas quando ela chega, acabou o trabalho? Não. Devemos responder com louvor, quando recebe a promessa, quando isso acontece, então começa agora uma outra vigilância, a vigília de louvor, a vigília de adoração, a vigília de thanksgiving, como a gente diz aqui na América, de agradecimento. Depois da oração vem a resposta, o clamor, o agir. O Senhor jurou. Vou perguntar outra coisa aqui. Deus precisa jurar alguma coisa, querido? Não. Mas por que ele está usando essa expressão aqui, de novo, figura de linguagem? Para ele dizer assim, olha, está dizendo, tenha certeza de que o que eu prometi, eu vou cumprir. Por que ele estava falando isso com a nação de Israel? Vai comigo lá em Deuteronômio 28, que eu vou te mostrar por quê. Deuteronômio 28, versículo 33 e 34. Lá em Deuteronômio 28, Deus, quando está fazendo aliança com o povo de Israel, ele declara as bênçãos e as maldições. Ele diz que se eles fossem obedientes, ele abençoaria aquele povo. Se eles não fossem obedientes, ele amaldiçoaria aqueles povos. A aliança mosaica, ela era condicional. Havia uma condição. A bênção viria se houvesse obediência, e a maldição viria se não houvesse obediência. E a gente sabe que Isaías está pregando porque o povo não obedeceu. Então, eles estavam debaixo da bênção ou da maldição? O povo de Israel, na época de Isaías, estava debaixo da bênção ou da maldição? Da maldição. Eles não estavam obedecendo. Foi por isso que o profeta estava pregando. Eles estavam debaixo da maldição. Olha lá no versículo 33 e 34 para você ver. A maldição. Ele diz assim, você vai ver que tem tudo a ver com o que ele está declarando aqui no capítulo 62. Um povo que você não conhece, né, eu já preguei aqui antes no capítulo, no livro de Isaías, que a Babilônia, na época em que Isaías estava profetizando, ela ainda nem existia. A Babilônia não era um país, a Babilônia não era uma cidade, a Babilônia, naquela época em que Isaías estava profetizando isso, ela era apenas uma pequena vila, um vilarejo de gente simples. E Deus levantou um vilarejo de gente simples para se tornar uma das potências mundiais. A Babilônia não era nada. Ninguém conhecia a Babilônia, ninguém se incomodava com a Babilônia, porque ela era nada. E ele está dizendo, um povo que você não conhece comerá o produto da sua terra e todo o seu trabalho, e você não será outra coisa senão oprimido e esmagado continuamente. 70 anos foram os dias de cativeiro nas mãos de um povo que eles nunca tinham ouvido falar, a Babilônia. Nunca, não ouvia, não conhecia. Você enlouquecerá com o que virá diante dos seus olhos. A coisa foi feia, ficou ruim, deixou eles doidinhos. Deus disse, essa é a maldição, essa é a maldição. Tem outro profeta que falou disso também, Miqueias, capítulo 6, versículo 15, eu não vou esperar, sei lá. Ele diz assim, você semeará, mas não colherá, pisoteará as azeitonas, mas não se ungirá com óleo, e as uvas, mas não beberá o vinho. Que terrível, você trabalha,
o dinheiro não fica com você. Você produz, o produto não fica com você. Você planta a uva, colhe a uva, faz o vinho e não bebe do vinho. Você planta o arroz, só come as minhocas. Não sobra nada para você. Essa era a maldição, não tinha nada. Eles perderam tudo. Mas volta no versículo 8 e no versículo 9. O que Deus está prometendo aqui? Jurou o Senhor pela tua mão direita e pelo braço poderoso. O que Ele está prometendo? O que Ele está dizendo? Nunca mais. Não vai mais acontecer. Nunca mais darei o teu cereal por alimento aos teus inimigos, nem aos estrangeiros beberão o teu vinho, fruto do teu labor. Você não vai mais trabalhar em vão. O dia em que você se arrepende, o dia em que você entra numa aliança com Deus genuína, o dia em que Deus restaura de fato a sua vida, nunca mais você vai deixar de colher do fruto do seu trabalho. Ele está dizendo no versículo 9, mas o que ajuntarem comerão. Por isso que hoje também o Daniel leu aqui, do mordomio cristão. Quem não trabalha, não come. Por quê? Quer comer? Deus vai te dar o alimento. Mas tem que ajuntar, tem que plantar. Mas os que ajuntarem o comerão. E louvarão ao Senhor, e os que recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Então o povo não estava desfrutando daquilo que era a bênção de Deus. Eles plantavam, Deus abençoava a colheita, eles colhiam, eles pegavam do melhor das frutas, do melhor das uvas, do melhor do leite, mas quem bebia era o inimigo, eles não. Deus promete, eu vou fazer tamanha restauração, e quando eu entrar na sua vida, tudo muda, querido. Você não vai mais desperdiçar o seu tempo, você não vai mais trabalhar para alimentar os outros, você vai desfrutar das bênçãos que eu tenho para você. Qual deve ser a resposta diante dessa bênção? Ele diz, louvor, gratidão, adoração. Comerão e louvarão ao Senhor. É assim, querido. Por que agora eu estou falando disso? Porque muitas vezes a gente até ora. Perguntei aqui no princípio quem ora, e muita gente aqui na igreja eu sei que ora. Nós temos reuniões de orações, eu sei que os irmãos oram, muitas vezes os irmãos me falam durante a semana, pastor, estava orando por você, estava orando pela sua família, eu sei que tem gente que ora aqui, mas muitas vezes, né, nós pedimos, nós oramos, mas nós esquecemos de agradecer, nós nos esquecemos, nós buscamos as coisas urgentes, mas nós nos lembramos do tempo do refrigério, do tempo do Thanksgiving. Nós esquecemos dos livramentos, da provisão, nós esquecemos do sustento, da saúde, da salvação, do perdão, nós esquecemos destas coisas, muitas vezes. E isso precisa ser lembrado. A nossa oração deve trazer este momento, nós devemos gastar esse momento. Você vê que aqui Isaías estava dizendo isso, aqui, ao seu povo. Que você peça a Deus o que você precisa, mas que você não deixe de agradecer por aquilo que você recebeu. Porque se você vigiar as promessas em oração, aguardá-las, você vai receber. E é por isso, querido, que nós semanalmente cultuamos nessa igreja, nós adoramos o Senhor, porque nós já recebemos promessas sobre a nossa vida. E hoje a maior promessa que podia acontecer, já aconteceu sobre a minha vida e a sua vida, que foi receber um novo coração, o perdão dos nossos pecados, foi nascer de novo em Jesus Cristo, foi hoje ter esperança. Às vezes a gente vem para a igreja e vem na hora do culto e a gente fica apático. Ai, o Atlético perdeu. Ai, não tive dinheiro para pagar aluguel esse mês. Ai. Querido, você tem mais do que motivo para agradecer a Deus, porque Ele te deu a vida eterna. Ele te salvou dos seus pecados. Ele trouxe sobre você a paz que excede todo entendimento. As promessas de Deus estão se cumprindo. Os problemas dessa vida a gente vai resolvendo um a um. Mas até deles o Senhor cuida para nós. O que nós não podemos é perder as promessas que Deus tem em vista. Não desanime, não se canse, não pare, não desista. Antecipe, querido. Espere no Senhor de maneira vigilante. Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu peço que o Senhor abençoe a nossa igreja nesta manhã, Deus Pai, com o Espírito Santo de Deus para trazer transformação em nossos corações. Senhor, se nós temos vivido a nossa vida
de maneira incompleta, muitas vezes como crentes, Senhor, que não tem gratidão no seu coração, Senhor, desagradando a Ti, Deus Pai. Senhor, não permita, Deus Pai, que nós possamos viver vigilantes, conhecedores da Tua palavra, das Tuas promessas, que nós possamos ser como atalaia sobre o muro, vigilando, preparando, esperando a hora, Deus Pai. Senhor, aquele povo subia aos muros e aguardava o fim da noite e a chegada do dia. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, no mundo em trevas, aguardando a chegada do sol da manhã, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de estarmos vigilantes para percebermos quando este momento se aproxima, Deus Pai, para que nós possamos estar preparados e nós possamos, Deus Pai, anunciar a Tua palavra para que outros estejam preparados para este dia, Senhor. Senhor, eu não conheço o coração de todos que aqui estão, Senhor, mas o Senhor conhece. Por isso, hoje eu peço, Deus Pai, que o Senhor os abençoe hoje com a fé, para que creiam no Teu nome, para que se arrependam dos seus pecados, para que se entreguem diante de Ti. Senhor, para que comecem a viver uma vida nova diante de Ti. Por isso hoje salve, transforme. Senhor, para que hoje o Senhor edifique a Tua igreja, amadureça os crentes que aqui estão, para que a gente seja como a profetisa Ana, homens, mulheres preparados para experimentar de todas as boas promessas que o Senhor tem para nós. Essa é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém.